Glória a Deus, queridos! Estamos mais uma noite ao vivo aqui no nosso podcast Conversa Entre Amigos. E hoje, meu amigo Bicho Servaldice está em viagem, está num congresso, mas já estou sentindo aí o amor, o carinho, a vibração dele, agradecendo a sua presença, a sua participação, te pedindo aí, ó, clica nesse link aqui, compartilha com seus amigos, convida seus amigos, manda esse link para as pessoas estarem participando também, tendo acesso a esse conteúdo, que é muito, muito importante para as nossas vidas. E hoje nós temos um tema muito especial, aguardado por muita gente, um tema que, de certa forma, é polêmico, mas a gente está trazendo aqui uma amiga muito querida, para de uma forma muito leve, descontraída, e, sobretudo, à luz da palavra de Deus, na experiência que ela tem, para a gente conversar sobre esse assunto com muita leveza, na direção do Espírito Santo. Queria convidar aqui, trazer aqui ao palco nossa irmã Eliane Magalhães. Seja bem-vinda, Eliane. Graça e paz, querida. E paz, pastor Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus, o prazer é nosso. Desde já agradecer aí a sua disponibilidade, agradecer logo que você foi convidada aí para esse tema, você já se dispôs, glória a Deus pela sua vida. E eu já quero assim começar, né, falando a todo mundo que o tema hoje é igreja em células. Eu vim de uma igreja, Eliane, eu tenho pelo menos, aí eu digo pelo menos 24 anos de cristão, porque Deus já tem um plano comigo desde o meu ventre. Desde o meu ventre, não, desde o ventre da minha mãe. Deus já tem um plano na minha vida, mas no momento que a gente entrega a vida a Jesus, né, a gente ganha uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova visão. E eu fui criado numa igreja em que a visão celular ela tinha alguns detalhes em que as pessoas achavam algo meio estranho, algo meio era uma novidade, digamos assim, né? Estamos falando há 24 anos atrás no Brasil, e isso era uma novidade, as pessoas ficavam meio assim, e logo no processo de minha conversão, eu recebi, eu não me lembro se foi a gente que comprou, eu e Renata, ou se alguém nos presenteou um livro chamado Sonha e Ganharás o Mundo. Você conhece esse livro, de Castellanos? Não, ainda não. Olha, é de Castellanos ele. Quando a gente pegou para ler esse livro, Renata foi impactada por esse livro, a mensagem que Deus usou ele para transmitir naquele livro. E logo quando a gente mergulhou, né, no ensino daquele pastor, daquele líder, a gente viu que era um pastor do movimento G12, e a gente ficou assim, meu Deus, como é que pode? Assim, eu vivi aquele conflito, né? Sendo membro de uma igreja que de alguma forma não enxergava isso com bons olhos, e ao mesmo tempo sendo impactado profundamente por uma palavra desse homem, que é um homem de Deus, usado pelo Senhor, teve até recente aqui em Salvador. Então eu queria começar assim, lhe fazendo uma pergunta, um questionamento. Como é que você vê, como é que você enxerga, qual a sua experiência, né, nessa movimentação de igreja em células? Pronto, pastor Renato. Então, eu tenho 12 anos que conheço a Cristo, né? Então, a metade do seu tempo. E eu conheci a visão já dentro de um. Antigamente era pré-encontro. Uma amiga falou de Jesus para mim no momento, né, que eu estava passando, e ela me convidou para conhecer a igreja, disse que era um evento de mulheres, ela não falou que era um pré-encontro, disse que era um evento de mulheres, realmente só tinha mulheres, e eu fui. Quando cheguei lá, realmente era um encontro só de mulheres, mas já era um pré-encontro, era a preparação para ir para o encontro com Deus. Mas, enfim, eu fui, né? Fui muito tocada nesse dia, senti a presença do Espírito Santo como nunca tinha sentido. Eu chorava, e eu tentava segurar as lágrimas, eu não conseguia, e eu tentava entender o que estava acontecendo comigo, e foi muito forte. E aí eu dei, né, prossegui nas aulas, se eu não me engano, a gente fazia 4 aulas, ou era 5, e aí ia para o encontro com Deus, e na volta fazia as outras aulas. E aí pronto, aí eu fui, fiz as aulas, fui para o encontro com Deus, e aí nesse decorrer das aulas ela me convidou para conhecer a célula dela, ela disse que era uma reunião de mulheres que ela fazia em casa,
se eu queria participar. Eu disse, vou sim. E aí comecei a frequentar a célula, né? A célula na casa dela, comecei a fazer os pré-encontros e fui gostando muito, gostei muito daquele acolhimento, daquele cuidado, né? Foi uma experiência nova, porque assim, eu era católica, eu frequentava a igreja católica, eu dizimava, eu ofertava, né? Participava mesmo de algumas celebrações. Mas o que eu comecei a viver ali foi algo diferente, muito diferente. Aquele cuidado, né, da célula, né, com a pessoa, com o membro que chega novo assim. A gente se sente muito acolhido na célula. E aí eu gostei muito daquilo, e aí comecei a frequentar, comecei a aprender, participei do encontro com Deus. Realmente eu tive um encontro com Deus. Foi muito lindo também o meu encontro. Então, tudo na minha vida, pastor Renato, aconteceu muito rápido, né? Eu já cheguei na igreja num pré-encontro, eu já fui para o encontro, no encontro eu já fui batizada em línguas. Isso foi no mês de maio. Eu lembro que meu encontro foi no Dia das Mães, né? Foi um final de semana que seria o Dia das Mães, e foi algo bem difícil para mim, porque eu nunca tinha passado o Dia das Mães longe de meus filhos, mas eu escrevi uma carta, eu tenho essa carta guardada até hoje, eu escrevi uma carta, deixei para eles e disse que eu precisava daquele momento, sabe? Era um momento que eu precisava estar ali, e deixei essa carta, né, para eles e fui. E realmente foi algo que realmente transformou a minha vida. Então, aí vim do encontro, fiz as outras aulas. Depois que eu terminei as outras aulas, aí eu entrei num curso que chamava-se Escola de Líderes. Depois que você fazia todo esse processo, você entrava nesse curso chamado Escola de Líderes, que ia lhe formar um líder de célula. E eu entrei, porque é todo um passo a passo. E eu entrei nesse curso, fiz o curso, né? O curso durava 9 meses, né? Até hoje ainda dura 9 meses. E depois que eu fiz o curso, acho que não Você demorou fala o 3 curso de formação, não é isso? curso de formação, a Escola de Certo, Líderes, né? certo. Eu fiz o curso, logo depois que eu vim do encontro, no meio do curso, desse curso, na Escola de Líderes, tem o reencontro com Deus. Então, você vai para esse reencontro novamente, um outro final de semana que você vai lá para um sítio, vai sexta-noite e só volta no domingo, no final da tarde. Então, eu fiz o reencontro com Deus, né? E aí, concluí o curso com 9 meses e não levou 3 meses, eu abri minha célula. Eu abri minha célula, né, com um pouco de medo, um frio na barriga, mas eu gostava daquilo, e tanto que quando eu comecei a frequentar a célula da minha líder, eu chamava todo mundo, as amigas, eu convidei muita gente mesmo, porque eu achava aquilo tão bom, tão gostoso, aquele cuidado, sabe? Aquele grupo de mulheres ali aprendendo. Então, assim, eu convidava, eu chamava todo mundo que eu tinha acesso, eu convidava. Mas, enfim, abri a minha célula, né? E na época eu só tinha 2 amigas, né? Aí fiquei fazendo essa célula. É desafiador, pastor Renato, porque assim, nem todo mundo se adequa à visão celular, não gosta. Porque às vezes a pessoa, eu já ouvi, né, de boca de discípulos, né, de lideradas, que se sente invadidas, né? Ela já ouviu essa palavra, né? Mas eu não digo invadidas, porque assim, a partir do momento que você tem um compromisso com o líder de célula, né? Como eu tenho algumas lideradas hoje, então assim, toda quinta-feira à noite é a minha célula com elas, tá? Sim. Então, quinta-feira à noite eu estou esperando elas aqui. Se elas não vêm, não aparecem, não me dão uma justificativa, eu procuro saber o que foi que aconteceu, por que não veio, por que faltou. E, infelizmente, algumas mulheres acham que a gente está invadindo a privacidade, porque tem que dar satisfação. Enfim, algumas ficam, outras vão embora. Nesse decorrer, eu posso dizer a você que eu já tenho uns 10 anos de líder de célula, né? Porque eu tenho 12 anos na PIB, ou falar da igreja, né? Eu tenho 12 anos, não tem problema não, né? Tenho 12 anos lá e tudo na minha vida aconteceu muito rápido. Então, eu posso lhe dizer que hoje eu tenho 10 anos como líder de célula, gosto muito, é um desafio, a gente está lidando com pessoas, né, diferentes, né, de vários caráter, comportamento, enfim,
Mas nesse decorrer desses 10 anos, eu aprendi que são pessoas que nem todo mundo vai gostar da visão, e está tudo bem. Quem gostar, estamos juntas, vamos crescer, vamos multiplicar. E eu vou seguindo aí, pastor Renato. E espero até a volta de Jesus. Amém, amém. O que você falou assim marcou muito, me chamou a atenção, porque você trouxe a sua experiência. Sim. Então você diz assim, eu vivi aquilo e aquilo fez uma diferença na minha vida. Ou seja, quando você convidava alguém para estar com você, não era algo que você ouviu falar, não era algo assim você dizer assim, cara, eu estou vivendo uma transformação, e é interessante você falar que você já vivia num ambiente cristão, na Igreja Católica, já tinha contato com a palavra, tinha contato com sermões, com aprendizado, certamente, de alguma forma, comunhão com outras pessoas, mas a forma de condução e que lhe foi apresentado, isso lhe chamou atenção. Né? E aí eu anotei 3 palavras aqui que me chamou a atenção com a sua experiência. Primeiro, cuidado, acolhimento e comunhão. Então, essas 3 palavras, você acha que isso define o que é uma célula? Um lugar onde você é cuidado, um lugar onde você recebe acolhimento e um lugar que você tem comunhão? Perfeito, é isso aí. Célula é isso aí. Célula é isso aí. E, assim, fala um pouquinho para a gente, ainda que eu conheça um pouco, mas tem pessoas que estão nos assistindo aí, nos acompanhando, que certamente tem uma série de dúvidas. Se você tem dúvida, coloca aí no chat, ó, a sua dúvida, a gente vai tentar responder aí no chat a sua dúvida. Eu queria entender, assim, como é que funciona a liturgia, Helene, de um dia de célula, do momento de célula, como é que começa, como é a dinâmica, desde o início até o final? Pronto. A gente recebe a palavra da igreja, né? Porque tem célula de multiplicação, que é a minha, e tem célula G12, que é aquele líder que já formou 12 líderes. Certo. Tá entendendo? Então, a visão é formar 12 líderes, tá? Certo. Mas eu ainda não tenho 12 líderes, então a minha célula é uma célula de multiplicação. A célula de multiplicação, a gente recebe a palavra da igreja. A igreja disponibiliza pelo canal do Telegram o estudo da semana, que sempre ele tem conexão com a palavra do culto da quarta-feira. Sempre tem conexão, certo? E aí é um momento de aprofundar, digamos assim, né? Essa palavra, né? Isso. Eles começam na quarta, e aí no dia da célula a gente vai e fortalece aquela palavra, né? Certo. E aí eu entro nesse Telegram, tiro lá a palavra, faço o estudo, e aí no dia da minha célula em casa, eu abro um jejum, né? Oro dentro da minha casa, unjo a minha casa, né? Porque eu estou recebendo pessoas, né? E assim, e como é um ambiente espiritual, tá entendendo? Naquele momento se torna um ambiente espiritual, porque vai ter a ministração da palavra, né? Vão vir pessoas novas às vezes. É uma série de coisas, mas aí é isso que eu faço. Eu preparo preparo o ambiente da minha casa, faça um lanche que não é obrigado, né? A igreja ensina que não é obrigado, mas se você quiser fazer um cafezinho, uma coisinha, faça. Mas o principal é a palavra. E ali, quando dá minha célula, hoje ela começa às 19h30, né? Dia de quinta-feira. E aí, quando elas vão chegando, né? Eu dou um limite, assim, de tolerância de uns 10 minutinhos, porque tem algumas lideradas que moram longe, né? Eu tenho uma que mora em São Caetano, eu tenho uma que mora em Camaçari. Ela sai de Camaçari, morava aqui, mas acabou se mudando. Então, assim, a cada 15 dias ela vem. Então, eu procuro ser o mais breve possível e pontual para que a célula aconteça no horário e que termine no tempo para poder não saírem daqui tarde. Então, quando elas chegam, aí eu coloco um louvor, a gente adora, tá? Depois eu oro, apresentando uma palavra, um momento, apresentando a vida delas ao Senhor, e entro com a ministração da palavra, tá? E aí eu peço a elas que se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixe para o final, que no final eu tiro a dúvida, a gente discute alguma coisa, porque senão, se deixar, elas ficam o tempo todo interrompendo, querendo dar testemunho e tal, e aí acaba, né, ficando demorado aquilo ali, né? Então aí eu falo, ó, se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, testemunho, guarda aí, e no final você fala.
Porque no final, se de repente aquela que tem que sair mais cedo quiser ir, ela já vai embora. E aí, no final, a gente vai, compartilha a dúvida, né, o que a pessoa em si quis trazer ali. E assim é o meu dia de célula, pastor Renato. Assim acontece. Tem louvor? Umas perguntas que podem parecer bobas, mas só para a pessoa entender, assim. Tem células e é obrigatório ter a questão de louvor, alguém que toca uma música, um violão, uma coisa? Tem a direção mesmo da igreja, eles dão tudo direitinho para a gente. O entra com louvor, depois com oração, aí vem a ministração da palavra, depois ora, e se quiser, faz o cafezinho após a célula. Mas o louvor, normalmente, a gente coloca pelo YouTube, né? Porque nem sempre tem uma pessoa ali para tocar. Mas aí eu sempre escolho um louvor relacionado com a palavra. A palavra, perfeito. Oro, né, para o Senhor me direcionar algum louvor, mas sempre relacionado com a palavra. Quando dá tempo, eu coloco também um louvor no final, tá? Mas normalmente mais no início. E recolhimento de dízimos nas células existem? Pastor Renato, antes da pandemia, tinha. A gente recebia um envelopezinho. Nesse envelope tinha alguns dados e ali tinha a oferta que a gente colocava. E também nesse envelope a gente colocava a quantidade de discípulos que frequentou a célula naquele dia, que veio. Então, eu colocava meu nome como líder de célula, o nome da minha líder, que eu sou G12, né? O dia, o horário, o bairro, a quantidade de pessoas que participou e o valor da oferta que foi arrecadada naquele dia. Só que depois, com a pandemia, a gente foi para células online. A gente ficou um bom tempo com célula online. Então, depois que voltou para o presencial, não veio, a gente não recebe mais dízimo em célula, não tem mais oferta na célula. Entendi. E esse valor era repassado para a igreja, né? Para a administração da igreja. Né? Exatamente. Em relação aos convites, Aline, tem algum direcionamento? Como é que é feito esses convites, assim, para que as pessoas possam estar participando? É boca a boca mesmo? É amizade? Ou tem algumas ferramentas que você utilizam para atrair, chegar até as pessoas, o conhecimento dessa célula? Pronto. Assim, falo, no caso, a gente fala com as amigas mais próximas, né? Eu direciono as discípulas, né, as lideradas, para convidar as amigas. E também a gente faz café com elas, né? A gente usou um tema assim, café com elas. Aí a gente chama para um café, para um chá. A gente já fez a tarde da beleza, né? A gente sempre está fazendo, a gente já fez piquenique no parque. E aí, cada discípula que frequenta aquela célula traz uma ou duas amigas, ou até mais, né? Não tem quantidade. Só quando é um lugar fechado assim que a gente tem que estabelecer a quantidade. Mas eu já fiz no Parque da Cidade, né? Um piquenique, e aí ele se fica livre. Chame 10, 20, 30, quantas vir, né? Mas não é tão fácil assim. Mas aí é assim que a gente vai fazendo. A gente vai evangelizar no Parque dos Ventos, a gente já foi, já peguei contato, mas as coisas não acontecem tão fácil assim, tá entendendo? Mas acontece. Como é que você falou assim em relação, falou dois tipos de célula que existe, né? Essa célula de multiplicação e células do G12. Isso é um direcionamento da igreja que se congrega ou é algo realmente da visão celular? Da visão celular mesmo. Da visão celular, certo. E assim, a gente... Pode falar. É assim, porque hoje, como eu te falei, a minha célula é de multiplicação. Hoje, eu tenho na minha célula, no meu grupo, 18 mulheres. Dessas 18, eu só tenho 4 que já são líderes de célula. Certo. Então, o meu foco é formar 12 líderes. Quando eu fechar 12 líderes de célula, a minha célula já não vai ser mais célula de multiplicação. A minha célula já vai ser célula G12. E aí, exemplo, aquelas outras mulheres que não se levantou como líder, eu, né, vou orar, buscar de Deus e vou colocar elas na célula das outras líderes, tá entendendo? Então, assim, todas que estão, elas já conhecem a dinâmica como é, mas ficam todas assim, bem à vontade, não ficam pressionando, porque tem que ser líder, não. Tem que partir o desejo delas, né, e a coisa acontecer. Isso é uma das coisas que se falam mal do movimento em célula, e eu costumo repetir aqui, Eliane, em praticamente todos os temas do podcast a gente fala que quando as pessoas não conhecem alguma coisa,
a primeira postura delas é criticar. Então, é como se fosse um objeto de defesa. Se eu não conheço, então não presta, não serve, ou então ouviu falar alguma coisa e não partiu da experiência. Né? Então, uma das coisas que se falam no movimento de igreja em célula é essa pressão que é exercida sobre o líder de uma formação de novos líderes. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê uma ordem, e é uma ordem, é uma ordenança de Deus, dizendo, ide e fazei discípulos. Ou seja, Deus não está dizendo, Helene, quando você tiver um tempinho, dedica aí alguns minutinhos e veja aí alguém que... Não, ele está dizendo, vai e faça discípulos, vai e prepare pessoas, vai e capacite pessoas, vai e instrua pessoas. Então, quando você falou assim, que não existe uma pressão, nenhuma opressão, nenhuma meta. Existe uma meta do tipo, Helene, essa célula multiplicação sua vai ter que durar 2 meses. Se passar 2 meses e não tiver 12 líderes, você vai ser exclusa da igreja. Tem isso? Não, eu tenho 10 anos como líder. Se fosse assim, eu já estava fora há muito tempo. Eu estou tocando nesses assuntos que são sensíveis das pessoas, porque eu sei que não existe isso. Né? E que existe, na verdade, um cumprimento de uma ordenança bíblica. Né? Vão e façam discípulos, vão e engajem pessoas, e façam com que a pessoa aprenda, entenda o que é uma vida cristã, e a partir dali também seja um multiplicador. Sabe uma coisa que um dia eu ouvi meu pastor Luiz Hermínio falar, e aquilo marcou meu coração, é que ele disse assim, a igreja não deveria ser uma reunião de pastores com ovelhas, deveria ser de pastores com pastores. Porque a pessoa que está do outro lado, ela precisa entender também o seu papel no reino de Deus. O seu papel de multiplicador. Porque é muito fácil a pessoa, enquanto membro de uma igreja, dizer assim, não, eu sei que eu tenho um pastor lá, está lá em cima do altar, aquele cara é o cara que vai me instruir a vida inteira, é o cara que vai me direcionar, e eu estou aqui sentado e eu vou estar sempre, o tempo inteiro, pronto para ouvir ele. Vai ter um evangelismo na igreja? Vamos lá, a gente vai fazer um evangelismo e vai dizer, olha, vai lá para a igreja, porque é o pastor que vai pregar para você, é o pastor que tem uma palavra, uma mensagem para você. E eu sinto que muitas vezes a gente, enquanto cristão, se exime de uma responsabilidade que é nossa. Então, às vezes, outra coisa, está evangelizando, dá um envelope, dá um panfleto, assim, Jesus te ama. Mas o cara que está ali, ele até sabe que Jesus ama. Mas o que ele queria ouvir mesmo é assim, olha, eu te amo. Então, Jesus ele tem um propósito, mas assim, sou eu que sou o representante dele aqui na Terra. E eu acho que o movimento G12, as igrejas de célula, elas têm essa proximidade e essa capacidade de chegar no coração da pessoa de uma forma mais assertiva. Você concorda com essa fala minha? Sim, concordo. Concordo, sim. É isso mesmo que você está falando. E assim, e o bom, pastor Renato, da visão que eu gosto, é que quando a gente faz uma festa, né? A gente fala festa de colheita. Só que assim, no dia a gente não fala colheita, né? Que a pessoa vai chegar a colheita, tá colhendo o quê? Mas o que é que a gente faz? O que é que eu faço como líder? Não é, muitas das vezes não sou eu que vou levar a palavra. Eu pego aquelas mulheres ali, olha, você vai levar essa palavra, ore a Deus aí para te dar uma palavra. Você vai dar um testemunho, ore a Deus aí qual o testemunho de algo que aconteceu assim na sua vida, que você acha que vai impactar, né, aquela pessoa que vai vir. Você vai fazer a oração de confissão. Então, assim, eu distribuo entre elas, né? Eu não tomo a responsabilidade toda para mim, como líder, para eu fazer tudo, não. Eu distribuo. Já teve momentos da gente fazer festa de colheita, café com elas, essas coisas, de eu ficar ali só observando. No final, eu entrar com um fechamento, assim, uma palavra bem breve, mas cada uma trazer uma coisa, tá entendendo? Para incentivar elas a tomar gosto, né?
pelas coisas, pelas vidas, né? Saber o quanto é importante levar a palavra, o importante dar seu testemunho, né, de vida, porque às vezes o que Deus tem feito na vida da gente vai impactar a vida de outro. Então, eu gosto muito, viu, pastor Renato? Tem seus desafios, como tudo na vida tem, né? Mas eu gosto muito da visão. Você falou que você tem 18 mulheres na sua célula. É uma célula apenas de mulheres? Como é que funciona isso? É específico mulheres, específico homens? Junta mulher e homem, casal, solteiro, jovem, adulto? Como é que funciona isso? A minha é só de mulheres, né? E a de Milson faz a de homens, né? Aí eu fico na sala, porque a quantidade de mulheres são mais, né? Nem toda semana vem todas, mas a maioria vem. E a Edmilson fica no quarto de meu filho. Meu filho mais velho se mudou, né? Não está mais aqui. Então, o quarto dele ficou praticamente um quarto de visitas, não usa muito. Então, a Edmilson se reúne no quarto do meu filho mais velho com os homens. Se eu não me engano, a Edmilson hoje tem o quê? 5 homens? 5 ou 6, né? E lá ele se reúne no mesmo dia. Por quê? Porque algum desses homens, as esposas frequentam a minha célula. Então, a gente procura fazer no mesmo dia, porque é direção da igreja, porque o casal vem junto, mas a esposa fica comigo e o esposo vai para o quarto com o meu esposo, ou para a varanda, né? Alguma coisa assim, mas não é ministrado junto o casal. Entendi. E aí você falou que dessas 18 mulheres, você tem 4 que são líderes, né? Queria entender um pouquinho, e a pessoa que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando, está gostando da conversa, clica aqui no link, ó, manda para seus amigos, compartilha. Sabe aquele amigo seu que um dia falou sobre igreja de célula? Pega isso aqui, manda para ele, para que ele possa ouvir, ele possa refletir um pouquinho sobre esse assunto e, de repente, né, mudar a opinião dele e fazer com que o reino de Deus se expanda aqui na Terra. Você falou dessas 4 líderes, esse processo assim tanto de dizer que elas são líderes, né? É algo. Você falou rapidamente que elas escolhem e tal, mas esse processo assim de dizer, bom, agora você é uma líder, e como é que funciona esse processo de formação? Então, como eu te falei, antigamente era a escola de líderes, né, que eu fiz. Hoje em dia o curso já mudou, atualizou, o pastor César Castellano, né? Fez uma renovação, e hoje o curso se chama Universidade da Vida. Certo. E aí, exemplo, eu tô com uma discípula aqui, nova, recente na célula, um exemplo, e aí vai ter esse curso, Universidade da Vida. Ela vai participar desse curso, né? São 9 aulas. Ela faz 5 aulas, e na sexta aula é o encontro com Deus. Aí ela faz as 4 aulas que prepara para o encontro com Deus. Aí tira o final de semana, vai para o encontro com Deus, depois volta e faz as 4 aulas restantes, que é o pré e o pós-encontro, que antigamente era assim, agora mudou. Então, ela fez esse curso Universidade da Vida, que é em 9 semanas. Ela está pronta para entrar no curso chamado Capacitação Destino, que antigamente era a Escola de Líderes, mas agora é Capacitação Destino, que é um curso de 9 meses, que ela vai conhecer o que é a visão, vai conhecer tudo o que ela precisa para ser uma líder. São 6 módulos, tem os livros, são 6 módulos, tá entendendo? Tem os livrinhos, tudo direitinho. Então, a pessoa vai fazer esses 9 meses, depois desses 9 meses, dependendo também da frequência, porque se tiver muita falta, não forma, tá? Depois dos 9 meses, tem a formatura, com beca e tudo. Então, normalmente, no ano, acontece 2 cursos, que são 2 semestres, né? E eles deixam a formatura para o final do ano. E aí, no final do ano, tem a formatura, eles estão formados, e assim, já pode abrir a célula. Aí, agora, fica a critério dele dizer, hoje é o dia que eu vou abrir minha célula. Então, assim, muitos, pastor Renato, não abrem logo, né? Eu tenho aqui lideradas que já têm, 2, 3 anos, que já fez todo o processo, mas até então não se posicionou em abrir célula, e eu deixo bem à vontade. De vez em quando dou tudo bem. Mas deixo bem à vontade. Tem um líder que um dia olhou para minha cara e me disse que Deus me livre ela ser uma líder de célula, que isso não era para ela, e hoje ela é uma líder de excelência, apaixonada,
cuida de vidas, meu Deus do céu. De vez em quando eu solto isso, a gente dá risada e diz, quem dera, hein? Uma pessoa uma vez me disse que esse negócio de célula não era para ela, e hoje em dia tá que tá, né? Aí ela pega e ri. Então, assim, é assim que acontece. É assim mesmo. Se o cara diz assim, eu quero, aí parece que esses aí, Deus olha assim e diz assim, não, esse daí tá muito, querendo muito, então esses que não quer que eu vou pegar e trabalhar no coração e fazer um grande multiplicador da minha palavra. Né? É assim mesmo. Então, assim, só para eu entender e fazer com que as pessoas estejam nos acompanhando também, possam esclarecer todas as dúvidas aí sobre isso. Então, o objetivo dessa célula de multiplicação além de levar o conhecimento, a palavra, ter comunhão, interação, é você formar esses líderes. Uma vez esses líderes entendendo que é um chamado de Deus para a vida deles, entendendo que é o tempo, eles participam tanto da Universidade da Vida, 9 semanas, quanto a capacitação de destino, 9 meses. Depois desse processo de formatura, ele está pronto para, assim desejando, né? Mas acredito que seja um processo muito natural, ele começar esse processo de abertura de célula. Né? Todas as células acontecem no mesmo dia ou as pessoas têm liberdade e flexibilidade de horário? O único dia que não pode ter fazer célula é dia de quarta-feira e domingo. Certo, que é o dia de culto de encontro, né? Exatamente, que são os dias de culto. Então, fora isso, tem célula dia de segunda, tem célula dia de terça, dia de quinta, minha quinta-feira, sexta, sábado à tarde... E aí vai. Só não pode nos dias e horário de culto. E assim, esses líderes, supondo que essas 4 líderes suas, elas abram células, elas continuam fazendo parte também da sua célula? Sim. Ou elas se dissociam da sua célula e ficam sozinhas? Não. Não, elas têm que participar da célula porque elas recebem de mim para derramar lá para as discípulas dela, tá entendendo? Então, elas precisam ser ministradas para poder ministrar. Eu também participo da célula com minha líder, a célula com minha líder é dia de segunda-feira, né? A de minha líder já é célula G12, porque minha líder já tem 12 líderes, 12. Né? Então, já tem na casa dela hoje só tem 12 mulheres, porque já fechou, né, o G12, então eu sou ministrada para ministrar. Agora sim, pastor Renato, a palavra do G12 é diferente. Não é a mesma que a gente recebe para a célula de multiplicação. Entendi. Algo engrossa mais, sabe? Entendi. E, assim, quando a pessoa forma 12 liderados, esse processo de crescimento, ele para, não pode ter 13, é isso? Não, é 12. Eu formei 12 líderes, pronto. Agora ali eu vou trabalhar com essas 12 líderes para ajudar elas a formar também 12. Entendi. E aí vai, ajudando cada um a formar 12. Entendi. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero dar meu testemunho aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e para você também. Eu vejo esse movimento celular como um cuidado de Deus para a vida do ser humano. Porque é como se Deus dissesse assim, olha, eu vou te entregar pessoas para cuidar de você. É impossível, humanamente impossível, para um pastor, num púlpito, num aconselhamento pastoral, seja lá qual for a estratégia que ele montar, liderar uma pessoa, uma igreja, com 30, 50, 100, 500, 2.000 membros. Liderar do ponto de vista de conhecer o nome, saber a demanda, saber a necessidade, aconselhar, né? Então, é uma estratégia, na minha visão, meu testemunho, de Deus para cuidado de cada uma das vidas que estão ali. Eu acho isso muito lindo, porque realmente a própria palavra diz, né? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, segundo a instrução. E esses líderes, eles são pastores, eles são pessoas que são instruídas por Deus para cuidar daquela vida. E eu acho curioso um relato que você disse, pessoas que se sentem invadidas. Isso é comum, muitas vezes, nas igrejas, né? As pessoas dizem assim, mas o pastor está entrando na minha vida. Tá... Cara, assim, a gente está numa comunidade. O princípio da comunidade é que a gente tem algo em comum.
Essa é a primazia da comunidade. E o que nós temos em comum é um só Deus, né? A palavra, que é o princípio, é o fundamento, não tem outro. Né? É o ensinamento da palavra, que pressupõe um cuidado, pressupõe um aconselhamento, pressupõe uma atenção. E quando a pessoa ela não está disposta a receber isso, ela vai encontrar mil e uma desculpas, mil e uma situações para poder dizer, não, aquele que Deus levantou para me ajudar, ele está invadindo a minha vida. Abre parênteses. Acredito que exista, sim, pastores, líderes de células, bispos, seja lá qual for o nome de liderança que a pessoa queira se dar aqui na Terra, que invadem, sim, pessoas. Eu conheço igrejas que as pessoas não compram um carro, não casam, não fazem absolutamente nada sem a permissão, e a palavra é essa, permissão do pastor. Se o pastor disser que não, é não. Então, esse movimento eu acho bem perigoso, né? A menos que tenha realmente um direcionamento de Deus, né? Algo que o pastor esteja enxergando, que a pessoa não está enxergando, e de uma forma muito transparente isso seja conversado. Mas, tirando essa questão de opressão, de manipulação, de dizer meu, tá aqui, esse cuidado que a gente tem para com o outro, cara, isso, se todo mundo tivesse alguém que zelasse pela sua vida aqui na Terra, ai, como a gente seria diferente, né? É verdade, é verdade. E você que é psicóloga, eu posso imaginar a sua capacidade de entendimento de quantas pessoas precisam ser ouvidas. Nossa. Quantas pessoas precisam de um conselho? Quantos de nós, na verdade, todos nós, em algum momento, precisamos de um conselho. Eu desconfio muito de um pastor que não é pastoreado. Eu desconfio muito de alguém que não tem alguém que possa contar, alguém que possa ser um instrutor, um direcionador, alguém que tenha liberdade. E aí eu quero fazer um paralelo, antes de lhe dar a palavra de novo. A pessoa diz assim, eu me senti invadida, mas, na verdade, o que ela deu foi uma liberdade para ser cuidada. Então, quando a gente dá uma liberdade para ser cuidada, automaticamente a gente ganha, de presente também, a possibilidade de ouvir uma palavra sincera, ouvir um conselho que muitas vezes a gente não está enxergando, mas quem está de fora tem essa liberdade de chegar no nosso coração e dizer, Eliane, está errado. Essa atitude está errada, essa fala está errada, essa postura está errada, mude de opinião. Eu queria que seu testemunho em relação a isso, ao seu cuidado com a liderança que está sobre você. As pessoas recebem bem essa advertência, essa palavra talvez um pouco mais dura, mais incisiva, mas que é necessária? Sim. Não recebe, né, pastor? Eu mesmo como líder, né, de líderes, às vezes eu tenho que ser um pouco mais, né, chamar no eixo, porque estou vendo que está dispersa, não está focada, porque assim, nós como líderes, eu acho que existe uma responsabilidade maior. Então, a gente precisa ter o cuidado de estar sendo ministrado. E, às vezes, as próprias líderes faltam mais à célula do que as que não são ainda. Então, eu chamo a atenção. Eu disse, você precisa ser ministrada para ministrar. Se você não vir receber, como é que você vai dar? E eu percebo que não gosta, mas já tive muito receio em fazer isso. Mas, hoje em dia, eu estou bem tranquila, porque eu sei que um dia o Senhor vai me cobrar por essas vidas que Ele me deu para cuidar. Você está entendendo? Então, eu chamo, eu converso com amor. Sei que não gosta, mas, felizmente eu estou fazendo o meu papel. Está entendendo? Porque, assim, uma coisa que eu tenho muita responsabilidade é com a obra do Senhor. Tá? E, assim, uma das coisas que me levou a fazer psicologia, como você estava falando do aconselhamento, foi isso, o aconselhamento. Porque muitas vezes vinham discípulos se aconselhar, né, com situações no casamento, com situações com o filho, né? E, às vezes, pastor, quando o negócio passa, né, da minha alçada, que o negócio assim está bem, assim, como eu posso dizer, pesado, eu posso recorrer à minha líder. Tá entendendo? Então, já teve várias vezes de situações aqui com lideradas
de eu recorrer à minha líder, e a minha líder vai junto comigo, marca um momento com aquela liderada, ou quando é o casal, aí vai eu e meu esposo, o casal, a minha líder, né, e o meu líder, que é o esposo dela, e aí vai sentar com aquele casal para aconselhar, para tentar ajudar de uma certa forma, tá entendendo? Então, assim, eu não estou sozinha com esses discípulos. Se fugir de mim aquela situação que eu vejo que eu não tenho condições de lidar, eu vou compartilhar com minha líder, vai vir o direcionamento dela, ou talvez Eliane chame e vamos sentar para conversar. Então, assim, eu gosto muito da visão, porque a gente não está só. E chega no apóstolo também, porque eu já vivi situações, quer dizer, situações não, uma situação com uma discípula que chegou para o apóstolo, porque a minha líder, ela é 12 direta do apóstolo e da apóstola Aniara, né? Até falando aqui, né? Mas, fica à vontade, fica à vontade. Então, assim, tudo que acontece chega para eles. Eles têm noção, tá entendendo? Eles têm noção do que está acontecendo. Então, eu não estou sozinha com essas mulheres. Se você pudesse apontar, assim, vou botar 2. Sim. Os 2 maiores desafios que você, enquanto líder de célula, você vive nos dias de hoje. Sério que você quer que eu conte? Talvez seja a sua vida, né? Qual era o maior desafio que você olha assim, diz assim, você acorda de manhã, estou lhe direcionando, você acorda assim e a ficha cai, uau, eu tenho pessoas que eu tenho que cuidar, pessoas que o Senhor confiou em mim, pessoas que estão sob a minha responsabilidade. O que é que pesa assim em você de desafio? O que é que você traz assim e intrinsecamente você acaba buscando a direção de Deus assim para vencer esse desafio? Assim, pastor, porque como eu te falei, já tenho 10 anos, né, nessa caminhada. Então, assim, eu já estou muito, eu posso lhe dizer, não sei nem se é no automático, né? Então, assim, todo dia pela manhã, depois do meu momento com Deus, eu sempre lanço uma palavra no grupo para elas. Todos os acontecimentos que acontecem na igreja, elas têm acesso pelo Instagram da igreja, mas eu também jogo lá no grupo para lembrar, você está entendendo? Então, assim, para mim hoje está bem tranquilo. Procuro, né, me santificar, né? Procuro realmente buscar fazer o meu papel como mulher cristã, né? Como discípula também do Senhor, porque eu sei que existe uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu sei que o reino espiritual é uma coisa que não se brinca, né? E quando eu estou aqui ministrando a célula, eu sempre falo com elas que não é o clube da Luluzinha. O negócio é sério, o reino espiritual, ele não brinca, né? Então, eu não posso chegar para ministrar célula de qualquer jeito, tá entendendo? Já aconteceu de dia de célula, ter um aborrecimento com meu esposo, e de eu me aborrecer muito, muito mesmo. E antes de eu ministrar a célula, eu ir para o quarto, orar e pedir perdão ao Senhor, sabe? Pela falta até de domínio e tal, que eu poderia ter segurado e tal. Então, assim, acontece, mas eu não entro para ministrar a palavra de qualquer jeito, porque eu sei que o reino espiritual está ali. Numa célula pode acontecer uma manifestação. E aí? E aí acontece uma manifestação e o demônio quer me envergonhar. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu procuro mesmo estar me santificando para cumprir. Quando eu tenho uma noção de que algo não está bem, eu vou para a cruz, me arrependo, peço perdão. Se tiver que pedir perdão a alguém, eu peço perdão, mas eu não entro para ministrar célula com brechas abertas. Tenho esse cuidado mesmo. Amém. Quando você... as pessoas têm, principalmente os líderes, eles têm uma dúvida em relação a esse movimento em célula, que é do ponto de vista da igreja, né? Enquanto, vamos pegar lá no seu exemplo aí, o apóstolo Milton, homem de Deus, louva a Deus pela vida dele, pelo papel de liderança, de empenho, de chamado que tem em perpetuar um chamado familiar, algo de Deus. Como é que a igreja faz com esses líderes? Existe um trabalho com vocês, além desse processo da Universidade da Vida, de capacitação de destino, existe um trabalho continuado com esses líderes, porque certamente há uma preocupação por parte do apóstolo em que aquilo que é falado na célula esteja em concordância com a visão que ele tem. Né? Então, certamente, existem temas na Bíblia
em que, em algum momento, eles podem ter uma dupla interpretação, uma visão diferenciada. Existe um acompanhamento com os líderes de células, reuniões periódicas, para que sejam, além de discutir os temas que vocês recebem semanalmente, acompanhar como é que estão essas vidas? Sim. Isso da igreja para com a liderança, tá? Isso. Da igreja, uma vez no mês, tem um culto que é para líderes de célula. Ah, certo. Esse culto é direcionado para quem é líder e para quem já está pronto para ser líder. Okay. Então, uma vez no mês acontece esse culto, no geral, na igreja. E, no caso, minha líder, né? Minha líder hoje, ela tem, na geração dela, mais de 100 líderes de célula. Tá entendendo? Então, também, a cada semestre, ela faz uma reunião com todas as líderes dela. Tá entendendo? Algo que eu também posso estar fazendo. Tirar a cada semestre também e fazer uma reunião com as minhas líderes, porque o que eu recebo da minha líder, eu passo para elas. Então, a gente tem sempre esse cuidado de estar ministrando os líderes para poder, né, estar direcionando mesmo, capacitando para que eles cuidem de vidas. Então, tem todo o cuidado. Todo. Tem eventos também, convenção, né, seminário que diga, toda vez, uma vez no ano, tem um seminário voltado também para os líderes de célula, para falar da visão, do ganhar, do multiplicar, da liderança em si. Então, também tem. Eu acredito que também seja uma preocupação da liderança da igreja que essas células, em algum momento, elas se tornem independentes, se transformem em uma outra igreja, ou por discordância, ou por alguma vaidade, assim, não, agora eu já estou grande, já tem muita gente debaixo do meu cuidado, da minha autoridade e tal, e que isso vire uma nova igreja. Você tem relatos disso? Isso é falado? Como é que isso é tratado, assim, em termos de liderança para com os líderes? Pastor, eu já ouvi falar, né, de líderes que tinha realmente uma célula com bastante discípulos, né, bastante liderados, e que de repente resolveu sair da igreja, foi para outra igreja, ou abriu uma igreja, e que alguns discípulos acompanhou. E o apóstolo não tem muito o que fazer, né, porque as pessoas são livres, né, para fazer o que quer, dá tristeza, mas enfim, já aconteceu sim. E eu acredito que deve acontecer mais, né? Uma igreja grande, hoje, se eu não me engano, ali está em torno de uns 14 mil membros, tá entendendo? Então, já aconteceu, sim. Esse processo de cuidado da pessoa que chega. Então, vamos lá, nós somos amigos. Você diz assim, Renato, vem cá frequentar a minha célula. Você não, no caso é Edmilson. Vem cá para o meu quarto de guerra, que esse quarto aí deve ser o quarto de guerra dele. Né? Então, vem aqui para o meu quarto de guerra. E aí eu começo a frequentar. Como é que a igreja tem ciência da minha existência? Como é que funciona esse processo de cadastramento da minha vida para com a igreja e não apenas para com a célula? Pronto. Quando você começa a frequentar a célula, que a célula é uma forma de consolidar, certo? Quando você começa a frequentar a célula, aí quando tem o curso, como eu te falei, a Universidade da Vida, aí você vai se inscrever nesse curso, Universidade da Vida, e quando você se inscreve, você coloca lá o nome do seu líder, o seu telefone, seu endereço, todos os seus dados. No caso, o líder da geração, que no caso é o líder de meu esposo. Então, ali a igreja já sabe que você, Renato, é discípulo de Edmilson, da geração de Tarcísio. Então, a igreja tem todos os seus dados ali. Então, é a partir do momento que a pessoa entra nesse curso, né? Universidade da Vida, e ali, a partir daquele momento, é colhido os dados, e aí, até o final do curso Capacitação Destino, que também ali vai gerar um certificado que ele já é uma pessoa apta a ser líder de célula. Jogou o nome dela no sistema, aparece. Tá, eu acho que você não entendeu a pergunta, então eu embolei aqui. Na verdade, eu estou falando não no sentido de formar um novo líder, mas no sentido do cara que é ser membro da igreja. Então, eu nunca pisei os pés, por exemplo, na igreja PIB, um exemplo, e eu só fui na sua casa. Eu estou participando da sua célula. Como é que eu vou ser conhecido como membro, um exemplo, da PIB?
como é que funciona esse link entre eu participar da sua célula e a igreja ter ciência de mim como membro, e onde é que entra o batismo nesse meio campo? Pronto. Detalhe, eu não comecei pela igreja, nunca pisei os pés na igreja. Meu primeiro contato com Cristo foi no quarto de guerra com Edmilson. Pronto. Todo semestre eu passo para minha líder todos os nomes das minhas discípulas com telefone. Certo. Então, provavelmente, ela passa para o apóstolo. Está entendendo? Certo. Felipe frequenta a célula do pai, mas já foi na igreja assim só por visitar. Mas não frequenta a igreja. Está entendendo? Mas a igreja sabe que Felipe é discípulo de Edmilson. Porque a igreja tem todos os dados das discípulas que frequentam tanto a minha célula quanto a célula de Edmilson. E isso é recolhido por minha líder. Então, a igreja sabe, Renato frequenta a célula de Edmilson. Certo. Porque tem lá, porque a gente passa esse relatório. Entendi. Aí vou pegar um exemplo assim, o Felipe vira para Edmilson e diz assim, eu quero me batizar. Como é que funciona? Tem um link do batismo, né? Inclusive vai ter um batismo agora em dezembro, já está o link, aí Felipe vai lá, se inscreve, bota o nome dele, quem é o líder dele de célula, tudo direitinho, a geração dele, que é a geração de Tarcísio, e ele faz o batismo. Tem a aula, né, do batismo para explicar, né, o que é o batismo para esses novos convertidos, e ele faz o batismo, participa do batismo. Porque tudo é por link, né? O link pega todos os dados da pessoa. Então tem tudo. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sofreu preconceito no seu ambiente de trabalho, seu ambiente escolar, seu ambiente profissional, familiar, quando abriu a boca e diz assim, eu congrego numa igreja em célula? Não. Que bom. Não de forma visível, que a pessoa me... Não. Que bom, que bom. E como é o seu relacionamento com pessoas de uma igreja, abre aspas, tradicional? Ah, tranquilo, também gosto. Visito, né? Visito, eu gosto. Não tem problema não, sabe, pastor Renato? Porque, assim, meu foco é Cristo, é Jesus, né? Tá falando de Jesus, são pessoas que eu conheço, eu não sou de visitar igrejas de pessoas que eu não conheço, tá? Não tenho esse hábito, mas quando é pessoas que eu conheço e tem algum evento, eu tenho até um amigo também que é pastor aqui na igreja aqui no Chiep, e eu já trabalhei com ele alguns anos atrás, na época ele era evangelista, né? Hoje ele é apóstolo. Então, sempre quando tem um evento, eu vou lá, visito e tal. Eu gosto, não tenho problema nenhum, não. Nenhum. Um só reino, né, Eliane? Sim, sim, sim. É um só reino. O que passar disso é divisão, né? Com certeza. Me fala aí um pouquinho como é que foi a convenção aí. Eu soube que esses dias aí teve a convenção que vocês receberam aí. Foi uma convenção nacional, não foi? Como é que foi aí esses dias? Ah, foi maravilhoso, viu? Muito emocionante. Eu estava até comentando com um discípulo de Edmilson que deveria ter ficado gravado para a gente rever, né? Porque foram momentos assim bem impactantes, né? Pastor César, com aquela energia toda, né? Nos ministrou de uma forma assim muito. Nossa, é muito bom, Renato. Eu não tenho nem como te explicar, sabe? Se eu for falar aqui para você de cada ministração, sabe? Trabalha a gente em todas as áreas. As palavras são palavras específicas, assim, para cada área. É para discípulo, é para líder, é para pastor, sabe? É algo bem direcionado mesmo. Então, assim, por falta de ensino, de palavra, a igreja não deixa ninguém com fome. Pelo contrário. A gente é bem farto de direcionamento, de palavra, de ensino, tá entendendo? Só sai da linha mesmo quem quiser. Só faz o errado quem quiser. Glória a Deus. Vamos fazer um exercício aqui nós dois. Tem agora 8 bilhões de pessoas nos ouvindo. Glória a Deus, amém. E essas pessoas precisam ouvir uma palavra do coração de Eliane. O que é que Eliane diz para essas 8 bilhões de pessoas que estão nos assistindo? Eu digo que Jesus é o melhor caminho. Sem Jesus, a gente não é nada. Nós não somos nada sem ele. A nossa dependência tem que ser toda dele. Toda, 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 toda. Eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. E convido, né, todas as pessoas para conhecer esse Deus lindo, maravilhoso. Esse Jesus que derramou a última gota de sangue por mim e por você.
É um amor que, quando eu falo dele, eu me emociono. Quando eu lembro de todo o sacrifício que ele fez por mim, que um dia eu estive perdida nesse mundão, cega, e hoje meus olhos se abriram, hoje eu conheço o verdadeiro e único amor. Hoje eu tenho certeza que existem planos maravilhosos para a minha vida, que existe um propósito para a minha vida. Meu Deus do céu. É só alegria, só vitória. Eu sou apaixonada por ele. Glória a Deus. E mais uma pergunta, provocação. Essa pergunta que ia fazer geralmente é o Bispo Sevaldis, que ele gosta de dar uma pimentadinha nos Ai, Jesus. convidados, né? Ele não está aqui, eu vou incorporar ele aqui agora. Ai, Que mensagem também você dá para essa pessoa que está nos ouvindo, que diz assim, esse movimento G12 é coisa do diabo? que diabo que é, meu filho? Esse negócio é de Deus. É de Deus. Se você quer ser cuidado por uma pessoa, você quer uma pessoa que te pegue pela mão, que te ajude a caminhar, a visão G12 é maravilhosa. É por isso que eu sou apaixonada, porque realmente pegaram na minha mão. Se hoje eu sou essa mulher que eu sou, a líder que eu sou, é porque alguém pegou na minha mão e me ensinou todo o passo a passo. Tá entendendo? É fácil? Não é. Mas eu me deixei levar. Eu decidi caminhar. Então, para mim, a visão celular é maravilhosa. Maravilhosa. Você tem uma líder, porque às vezes, né, as igrejas, como você falou anteriormente, são o quê? Vários discípulos para o pastor, né, dar conta, e às vezes ele não consegue dar conta daquela quantidade, né, de discípulos. Na igreja que eu congrego hoje é em torno de 14 mil discípulos. Então, o pastor ele não tem condições de dar conta daquela, né, aquela quantidade de discípulos diretamente. Então, nós, líderes, a gente está ali para pegar na mão, para ajudar. Se precisar, a gente vai até o pastor, o apóstolo, ele está ali, sim, para nos receber. Às vezes as pessoas acham que por congregar numa igreja assim, com tantos mil membros, que o pastor, o apóstolo, acaba sendo um Deus que está ali intocável. Não, gente, não é assim. Não é assim. Você pode, sim, chegar perto, você pode, sim. Então, assim, a visão G12, para mim, é uma forma de consolidação muito boa. Eu gosto bastante. Me correu duas perguntas aqui agora, que certamente pode ser pergunta de alguém que está nos acompanhando. Eu posso trocar de célula? Existe alguma restrição em relação a isso? Estou com você, tive um problema, não gostei, enfim. Tem alguma restrição dizendo, agora eu não quero mais participar da célula de Helene, agora eu quero participar da célula de Maria. Já aconteceu comigo, pastor Renato, não só uma vez. Como eu te falei, né? Cuidar de pessoas é algo bem delicado, né? E às vezes, quando você chama o discípulo, né, a atenção e com amor, fere o orgulho dele. E aí já aconteceu comigo de chamar, né, discípula, atenção relacionada a algumas coisas e ela não gostar e pedir para sair da minha célula, né? Entendi. E aí eu levo para minha líder, minha líder, aconteceu isso, isso e isso, e ela quer mudar de célula. E aí minha líder, né, providencia uma célula dentro da nossa geração para ela ficar. E que no final das contas acaba que ela não fica. Ela acaba indo para outra célula e chega na outra célula, ela acaba ficando, com o tempo ela acaba saindo. Porque o problema, na verdade, não foi com a Eliane, o problema foi com ela mesma, o problema foi, enfim, não é diretamente com o outro, né? Eu já tive a oportunidade e gosto muito da igreja que se congrega, da PIB, vou com uma certa frequência lá, e eu sempre vejo um convite da parte da liderança dizendo, olha, não fica solto, procura uma célula. A pessoa que está nos assistindo agora, ela foi tocada por essa palavra, ela diz assim, uau, preciso ser cuidado, preciso estar debaixo de uma liderança. É claro que você está aqui como uma representante desse movimento, as pessoas podem fazer contato direto com você, claro, mas existe, se a pessoa for numa igreja com visão celular, existe um lugar que ela procure e dizendo assim, eu quero fazer parte de uma célula, tem um lugar central em que a pessoa busca essa informação, de repente, por idade, por localização, enfim, como é que funciona isso? Tem um ministério de consolidação, que fica lá na recepção, né, no foyer da igreja, e aí ela vai até esse balcão
e fala que ela quer participar de uma célula, a pessoa vai colher o nome, o WhatsApp, o bairro, porque vai procurar colocar ela numa célula o mais próximo possível do bairro dela. Próximo. E aí entra em contato com aqueles líderes e a pessoa entra em contato com ela e está na célula. Entendi. Muito bom. Eliane, a gente está aqui há 1 hora já conversando, o tempo passa rápido, né? Eu acho que deu para a gente ter uma visão clara. Eu queria deixar aqui o seu Instagram, né? Colocar aqui na tela, Eliane Magalhães 76, segue ela lá no Instagram, vai lá, dá uma moral lá para a Eliane. Eu sei que você também é psicóloga, né? Atua na psicologia clínica. Fala um pouquinho também assim desse, como é que você já falou isso, que buscou a psicologia até como uma forma de cuidar de pessoas. Fala um pouquinho assim para a gente encerrar essa sua interseção de psicóloga como líder e como a pessoa pode fazer para entrar em contato com você se precisar dos seus cuidados, não apenas como uma líder de célula, mas como uma profissional da área de psicologia. Pronto, então, pastor Renato, como eu já te falei, a psicologia, assim, quer dizer, eu não falei sobre isso, mas falei que o que me levou para a psicologia foi realmente muitos aconselhamentos, né? Os discípulos vinham muito para mim, né? Para aconselhar, e eu nunca imaginei, nem sonhei de longe ser psicóloga. Foi algo que, se eu disser a você que eu já sonhei, de longe eu nunca sonhei. Mas eu lembro de um dia que eu estava aqui, até numa arrumação em casa, e aí tinha um casal, né? A moça era minha discípula, né? Minha liderada, e o esposo não. E eles estavam tendo um problema no casamento, e aí um me ligava, o outro ligava. Um ligava, o outro ligava. E eu com a vassoura na mão, tentando fazer as coisas em casa, né? E aí, de repente, meu filho mais velho saiu do quarto e disse: minha mãe, a senhora devia ser psicóloga, viu? Porque o negócio aqui está estreito. Assim mesmo, pastor. Menina, aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Acredite que foi assim que Deus usou o vaso de meu filho. Uau. E aquilo entrou no meu coração como uma flecha. E aí, no outro dia, eu já fui procurar a faculdade. E aí, enfim, né, fiz a faculdade, estou aqui. E a cada dia que passa, na certeza que realmente Deus me chamou para esse propósito também, porque eu amo cuidar, né, de vidas. Sei da responsabilidade que é, então tenho muito cuidado em aconselhar, né, uma vida, em direcionar, né, em alguma coisa. E é isso aí. Quem quiser, né, ser minha paciente, né, tá precisando de um aconselhamento, de um acompanhamento, entra lá no meu Instagram, manda um direct para mim, vou ter um prazer e alegria de atender, de cuidar. E é isso aí, pastor. Sou apaixonada pela liderança, como líder de célula, e pela profissão, né, recém-formada, me formei esse ano, mas eu estou apaixonada a cada dia que passa pelo propósito e vendo mesmo que realmente é um plano de Deus para a minha vida. É um plano. Glória a Deus. Glória a Deus. Eliane, eu quero te agradecer, viu, pelo seu tempo, te agradecer como boca de Deus aqui na terra, pelo sim que você deu ao chamado que Deus colocou no seu coração de cuidar de pessoas. Às vezes a gente olha ao nosso redor e, como você disse, poxa, são só 18, são só 4, mas são vidas preciosas que impactam outras vidas. Então, a gente muitas vezes não tem noção de uma palavra que a gente dá, que transforma uma vida, transforma uma família, transforma um condomínio, transforma um bairro, transforma uma cidade, transforma uma geração. Se a gente está aqui nesse programa, nesse podcast, a gente crê que aquilo que a gente está falando aqui é para instruir pessoas, é para direcionar pessoas. A gente tem procurado tratar alguns temas que não são falados nos púlpitos, temas que as pessoas têm dúvida, temas que as pessoas têm preconceito, e eu espero assim que a gente tenha cumprido no coração das pessoas que estão nos assistindo o porquê de uma igreja de célula, todas as situações que a gente falou. E se você tem alguma dúvida, conversa aí no pessoal com a Eliane no Instagram dela, faz contato com uma igreja séria que trabalha na visão celular, no caso aqui ela representando também a PIB do Brasil. Então, procure uma igreja, ou seja, procure ser cuidado.
eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo, né, por aquilo que você disse sim ao Senhor, e orando e pedindo a Deus para que seja apenas o começo daquilo que Deus fez e ainda fará na sua vida e através da sua vida. Manda um abraço aí para meu irmão, amigo Edmilson, e muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer, uma honra, e estamos juntos aí no trabalhar por reino de Jesus, né? Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Quero te parabenizar, né, pelo podcast, já assisti alguns lá no canal, né? Eu estava assistindo o que aconteceu na segunda-feira, então, assim, muito bom mesmo, tá? Quero te parabenizar mesmo, e já estou seguindo e não vou perder mais um episódio. Estou colada aí para aprender com vocês. Glória a Deus. Esse episódio vai gerar corte, que a gente vai colocar no Instagram, no Reels, a gente vai marcar você aí. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, que esse programa possa ter sido uma bênção na sua vida. Mais uma vez, pega esse link aí, compartilha com aquele irmão da igreja, compartilha com aquele familiar, compartilha com aquele colega de trabalho. E na próxima segunda-feira, estamos juntos aqui, às 20 horas, e esperamos você. Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe. Um abraço, Aline. Deus abençoe, querida. Boa noite.